Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula eu vou apresentar para vocês os operadores da linguagem Java. Para quem não se recorda, operadores são estruturas que vão fazer aí algum tipo de processamento sobre dados nos nossos programas, processamentos aí mais primitivos. Vale lembrar que eu não vou entrar a fundo, dando vários exemplos dos operadores, nada disso, porque tudo isso já foi explicado aí lá no curso de C, estudado ostensivamente, e esse curso é base para o curso de Java. Então, tenha certeza que todos esses conhecimentos aí estão sedimentados, estão aí bem consolidados no conhecimento de vocês. Aqui a gente só vai ver quais operadores existem na linguagem Java, se tem algum novo, os que são iguais aos que vocês já conhecem. A gente vai ver essas informações, mas nós não vamos ter aí exemplos tão profundos quanto lá no curso de C. Bom, dito isso, então vamos começar aí com os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos, eles vão realizar aí operações aritméticas, matemáticas, e são esses aí que vocês estão vendo na tela. A gente tem o operador de adição, que soma dois valores, o de subtração, que diminui dois valores, o de multiplicação, multiplica dois valores, divisão, divide dois valores, tudo muito intuitivo, O módulo, que calcula o resto da divisão entre dois valores, incremento, acrescenta uma unidade a uma variável, decremento, tira uma unidade, subtrai uma unidade de uma variável, o mais unário, que na prática não tem nenhum efeito, ele só existe aí por uma questão de padronização, o menos unário, que ele troca o sinal de um valor, e o inversor incremental, que ele incrementa e inverte, ele primeiro incrementa em uma unidade a variável e depois ele troca o sinal. Então esses aí são os operadores aritméticos que a linguagem Java fornece. A segunda classe de operadores que a gente vai ver são os operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles visam aí relacionar e comparar dois valores. Então, o primeiro deles a gente está vendo aí é o operador maior, compara se um elemento é maior que o outro. A gente tem o operador menor, que compara se o elemento é menor que o outro. O igual, representado aí pelo igual, não confundir com o operador de atribuição, que é um igual só. Para comparar se um elemento é igual ao outro, usar dois sinais de iguais, que é o operador de comparação igual. O operador diferente, que verifica se dois valores são diferentes, e o maior ou igual e menor ou igual, que verificam aí se um elemento é maior ou igual ao outro, ou se um elemento é menor ou igual ao outro. Vale lembrar que esses operadores, todos eles vão retornar sempre um valor booleano, um true ou um false. Um é igual ao outro, true, ou, se for diferente, false. Um valor diferente do outro, se sim, true, se não, false. É maior que o outro, se sim, true, se não, false. Então, sempre vão ser valores booleanos que serão retornados aí pelos operadores relacionais. Os operadores lógicos, são os que a gente vai ver agora. Eles vão efetuar operações lógicas sobre dados booleanos que a gente eventualmente tenha no nosso programa. Então, a gente vai ver esses três aí. O primeiro é o operador de negação. O objetivo dele é negar, ou seja, trocar o valor lógico. Então, se o nosso valor for true, verdadeiro, ele vai trocar para false. Se o valor for false, ele vai trocar para true.
Então ele sempre vai inverter, né, trocar esse valor aí. A gente tem o operador e, né, o operador de conjunção. Ele sempre vai retornar verdadeiro caso os dois valores, tanto A quanto B, forem verdadeiros. E caso um dos valores pelo menos seja falso, né, se um pelo menos for falso, ele retorna falso. O operador ou o operador de disjunção, ele sempre vai retornar verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro. Então não precisa ser os dois. Se um for, ele já retorna verdadeiro. Agora, se os dois forem falsos, aí ele retorna falso. Então esses operadores, eles sempre vão retornar também valores booleanos e eles só operam sobre valores booleanos também. Em Java a gente tem também os operadores textuais, que no caso é apenas um, né, o operador de concatenação, que também é representado pelo sinal de mais. A ideia dele é concatenar dois textos, ou seja, eu pego um texto e jogo na frente do outro. Então, se eu tenho o texto olá e o texto mundo e vou concatenar os dois, eu tenho o texto olá mundo. Então, isso que o operador de concatenação faz. Bom, dando sequência, vamos ver agora os operadores de atribuição. Os operadores de atribuição têm o intuito de pegar um valor e colocar em uma variável. O primeiro é o operador clássico de atribuição. No caso, aí a gente tem a variável A e o valor B, ou a variável B, que seja. E qual a ideia? Ele vai pegar o valor que está em B e vai colocar em A. Então, esse é o operador de atribuição. Existem também os operadores de atribuição composta, que além da atribuição, eles fazem uma outra operação com o próprio elemento que vai receber o valor. Então, eles pegam o valor prévio, fazem uma operação junto com outro operando e executam. Todos esses operadores de atribuição composta, eles podem também serem feitos, né? O efeito deles pode ser realizado com o operador de atribuição comum. Então, o operador mais igual, ele é a mesma coisa que eu fizesse, né? A igual a A, né? O próprio A, mais B. Então, A mais igual a B é a mesma coisa que A igual a A mais B. O menos igual, mesma coisa, né? A menos igual a B é a mesma coisa que A igual ao próprio A menos B. Então, sempre vai ser assim, né? O próprio elemento igual a ele mesmo, aí a operação e o outro. Então, a gente tem esses aí, ó, atribuição por adição, no caso de números, ou concatenação, no caso de textos, atribuição por subtração, atribuição por multiplicação, atribuição por divisão e por módulo. Então, o efeito dele está aí, certinho para vocês. A gente pode replicar novamente, repetindo, todos os operadores de atribuição composta com o operador de atribuição comum. Operador de cache. O operador de cache, ele é realizado aí através da colocação de dois parênteses e o tipo ao qual eu quero fazer o cache. Então, se eu tenho um double, quero transformar ele para inteiro, né? Se a gente se lembra bem, a ideia do cache é essa, eu tenho um tipo maior e quero convertê-lo para um menor. Então, eu preciso fazer um cache, né? Uma conversão aí. E aí eu coloco o tipo entre parênteses e depois eu coloco o valor que eu quero converter. Então, se aí o meu A é um double, eu boto um int e aí eu vou conseguir converter ele para int. No caso das promoções, que é o caso inverso, quando a gente tem um valor menor e quer converter para um tipo maior, por exemplo, quero converter um int para um double, a conversão é automática. Eu não preciso de operador para isso, não preciso usar operador. Ah, mas pode usar? Pode, vai funcionar. Mas não é necessário, ele já converte automaticamente. Bom, o operador de cache, né, a ideia de cache promoção, ela funciona para os tipos primitivos de dado, mas não funciona
para tipo de texto, né? Não funciona para as strings. Então não adianta eu querer converter uma string num inteiro, por exemplo, um texto num inteiro, mesmo que o texto seja 1, 2, 3, eu não vou conseguir usando cast, porque a string é um tipo especial na linguagem Java. Então, para a gente converter textos para outros tipos de dado, a gente vai usar aí funções próprias para fazer isso. Então, geralmente, quando a gente precisar trabalhar aí com conversões textuais, né, a gente vai usar tanto de texto para outros tipos e de outros tipos para texto, a gente vai ter que usar aí operações próprias para fazer isso. Então vamos ver agora quais são essas operações e como que é a funcionalidade de cada uma. Bom, então a gente aqui, para fazer a conversão de string, a gente vai então usar aí funções específicas, né? Por exemplo, se eu quiser converter algum valor primitivo, qualquer um que seja, criar aqui uma variável string para receber esse valor. Vamos supor que eu queira receber aqui o valor double 3.6, por exemplo. Não posso fazer assim direto, porque 3.6 não é uma string. Então, sempre quando eu quiser converter um valor int, double, boolean, qualquer um que seja, eu uso a seguinte operação, string.valueOf. E aí aqui eu coloco o valor que eu quero converter. Por exemplo, 3.6, olha lá. Perceba que agora não reclamou. Ele converte para uma string. Se eu botar true, ele vai converter. Então, ele converte qualquer valor. Não preciso botar somente literal, tá? Eu posso ter uma outra variável aqui. Por exemplo, int a igual a 3. E aqui eu posso converter 3 para string. Ele vai converter. Então, é muito tranquilo, né, fazer essa conversão de um valor para string. Agora, o contrário, quando a gente quiser fazer uma conversão de uma string para outro valor, né, então a gente usa o próprio tipo para o qual a gente está querendo converter. Por exemplo, quero converter a string para um int. Então, eu tenho um int aqui, int b, e uma string que tem um inteiro lá vai ser convertido. Então, o que eu uso? Eu uso aqui integer.parseInt. E aí aqui eu posso colocar a string, por exemplo, 123. Ele vai converter essa string 123 para um int. E assim funciona qualquer outro, para qualquer outro tipo de dado. Se eu quiser converter para double c igual a double.parseDouble. E aí eu posso converter a string 84.7 para double. Para boolean, boolean.parseBoolean. E aí eu converto aí a string que tem o valor lógico para o booleano. Então, assim, sempre a gente vai usar esse padrão. Se eu quiser converter para byte, só um byte.parseByte. Se eu quiser converter para short, short.parseShort. Float, é sempre o mesmo padrão, tá? Float.parseFloat. E coloco o número que eu quero. Então, assim, sempre a gente vai usar esse padrão para fazer as conversões. Tá, galera? Vale lembrar aqui também eu posso passar uma variável do tipo string. Por exemplo, vou converter aqui o que está nessa variável str, que a gente sabe que é o 3, que foi convertido. Eu posso passar str aqui, ó. E ele vai converter o conteúdo que está na variável str para int. Se eu botar str aqui,
Ele vai converter o conteúdo que está na variável str para double, né, que funciona também, como é 3 cabe no double. Só daria erro se eu colocasse aqui no boolean, porque o boolean não vai receber 3. Então, é assim que a gente faz conversões de string para outros tipos, por exemplo, de string para int, integer.parseInt, de string para double, double.parseDouble. E de outros para string, basta colocar o string.valueOf, aí é um método único, tá? Ele converte tudo para string. Bom, galera, e finalmente nós vamos ver aí as precedências dos operadores em Java. O que é precedência, né? Como a gente sempre lembra daquela regrinha lá quando a gente começou a estudar expressões matemáticas, né? As multiplicações e divisões são executadas antes das somas e subtrações. Ou seja, existe uma regra aí, né? A multiplicação e a divisão ela tem precedência, ou seja, ela vai ser executada primeiro do que as somas e subtrações. Então, na linguagem de programação também existem essas regras de precedência. O que é executado primeiro numa expressão? Então aí, vocês podem estar observando aí essa tabela. Ela tem a ordem de precedência das operações em Java. Em primeiro lugar, são executadas as funções e expressões que estejam entre parênteses. Em segundo lugar, são executados os operadores de vetor, de cast ou de acesso a subestruturas, né, que a gente vai ver isso mais à frente. Mas enfim, no terceiro lugar, a gente executa os operadores unários, né, então mais unário, menos unário, inversor incremental, negação, incremento, decremento, enfim, unário porque o operador só é aplicável a um operando, né, apenas a uma variável ou a um valor. Em quarto lugar, a gente executa as operações de multiplicação, divisão e resto da divisão, né, as que aparecem primeiro da esquerda para a direita, obviamente. Todos esses que a gente comentou até agora, a gente vê, mas em terceiro tem um monte, qual que vai ser executado primeiro? Aí na mesma categoria é executado o que é achado primeiro na expressão, né? Da esquerda para a direita vai executando aí todos que estão dentro dessa categoria. Por exemplo, se tiver uma multiplicação e uma divisão, o que vier primeiro vai ser executado. Se a divisão tiver primeiro, ela é executada. Se a multiplicação tiver primeiro, ela é executada primeiro. Em quinto lugar, a gente tem soma e subtração. Em sexto lugar, a gente tem os operadores de maior, maior, igual e menor, menor ou igual. Em sétimo lugar, os operadores igual, igual e diferente. Em oitavo, o operador e. Em nono, o operador ou. Em décimo, o operador ternário, que a gente ainda vai ver, né, o operador condicional. E em décimo primeiro, né, fechando aí a nossa lista, os operadores de atribuição. Eles têm um funcionamento um pouco diferente, eles vão sempre acontecer da direita para a esquerda, as atribuições. Então, essa é a regra de precedência, né? A linguagem Java vai sempre procurar nessa ordem e vai executando aí os pedacinhos de acordo com essa ordem. Beleza? Então, galera, a nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí o funcionamento dos operadores em Java e quais operadores a gente tem à disposição. Um forte abraço a todos e até mais.